Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia, que seja um dia abençoado, que seja um dia bastante feliz e alegre para suas vidas, amém? Meu nome é Paulo Ricardo e hoje eu vim trazer uma mensagem para você, para o seu coração, vinda da parte de Deus, amém? Mas antes de começarmos, irmãos, eu queria te fazer uma pergunta. As lutas que você tem enfrentado têm feito você se questionar a respeito da grandeza e do poder de Deus? Irmãos, talvez você nunca tenha pensado dessa maneira, mas é isso que geralmente acontece quando nós vemos os problemas sendo tão grandes na nossa vida. Nós achamos que o nosso Deus é pequeno. Nós achamos que Deus não pode fazer nada para resolver essa situação. Nós achamos que Deus é aquele que fica dormindo e não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor, não é verdade? E foi isso, irmão, que os discípulos também pensaram quando Jesus estava no barco juntamente com eles. A tempestade ela veio e eles então gritaram: Mestre, o Senhor não se importa de ver-nos morrermos neste lugar? Mas então ele acordou e acalmou a tempestade. Quando os discípulos viram o poder de Jesus, eles gritaram: Nossa, quem é esse que até o mar e o vento se submetem à tua palavra? Irmãos, aqueles discípulos parece que eles não conheciam tanto Jesus. Apesar deles ter visto os milagres que Jesus havia feito, eles ficaram surpresos de ver que Jesus tinha tanto poder, até mesmo sobre a natureza. E certa vez, irmãos, Deus disse uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 40. Com o que vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Irmãos, isso mostra que Deus está acima de todas as coisas. Não podemos comparar Deus com nada, porque Deus ele criou tudo e Ele está acima de tudo. E para exemplificar isso, eu quero contar para você a história de um pai que estava caminhando com seu filhinho. E certa vez ele perguntou para o pai: Pai, qual é o tamanho de Deus? O pai então ficou sem jeito, sem saber o que responder. Irmãos, ele não estava esperando aquela pergunta. Mas ele olhou para o céu e ele viu um pequeno avião de longe. E ele apontou para o filho e falou: Filho, qual é o tamanho daquele avião? O filho então disse: Pai, é muito pequeno. E ele então levou o filho dele até o aeroporto. E ao chegar naquele aeroporto, tinha outro avião maior e bem grande. E ele perguntou para o filho: Filho, qual é o tamanho deste avião? E o filho, muito surpreso, falou: Pai, é muito grande aquele avião. E o pai então disse: Meu filho, Deus é do mesmo tamanho. Sempre será do mesmo tamanho. A diferença é que antes você estava vendo o avião de longe e agora você está vendo ele de perto. Então, irmãos, parece que quanto mais perto nós estivermos de Deus, maior ele será na sua vida. Eu quero te contar também sobre a história de Jó. Talvez você conheça Jó, né? Jó ele foi um homem que sofreu muito, irmãos. Um homem que passou por muitas provações na sua vida. Mais do que muitos de nós passamos. E ao final da vida dele, ele viu que Deus agiu na sua vida. Apesar de todos os seus problemas, e ele fez uma declaração, que está lá em Jó, capítulo 42. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, Jó ele enxergou o quanto ele era pequeno diante da presença e da grandiosidade de Deus. E você precisa ter essa mesma experiência. Você precisa ver que Deus ele pode todas as coisas e que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Então coopere com Deus, irmãos. Tenha fé no seu coração e comece a ver Deus do tamanho que ele é. Certa vez Isaías também viu a grandeza de Deus. Ele disse o seguinte: Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes da balança e as colinas dos seus pratos? Irmãos, diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho de Deus para a sua vida? Qual é o tamanho de Deus para você? O que Deus pode fazer para mudar a sua vida? O que Deus pode fazer para mudar as circunstâncias ao seu redor? Lembre-se que se você estiver distante de Deus, ele parecerá pequeno, igual aquele aviãozinho que o pai mostrou para os seus filhos. Mas se nós estivermos juntamente com Deus, ele parecerá grande na nossa vida, ele se parecerá gigante. Mas se você colocar sua fé em ação e você confiar na palavra de Deus, você vai ver que seus problemas são como gafanhotos, irmãos, diante de todo o poder e diante de toda a grandeza de Deus. Muitas vezes eu já olhei para a minha vida e já me perguntei: nossa, será que Deus não pode mudar a minha vida? Será que Deus ele não tem poder para
mudar a minha situação? Irmãos, nada para Deus é impossível. E você tem que ter essa mesma experiência com Deus, que Ele pode e Ele tem o poder para transformar a sua vida, justamente naquela área que você acha que é impossível, naquela área que parece que não tem mais solução. Então creia, irmãos, que o Senhor está disposto para agir no seu poder, se você usar unicamente a sua fé no Senhor. Amém? Então vamos fazer uma oração para podermos contemplar a grandiosidade de Deus se manifestando no nosso meio, porque Deus ele é poderoso, ele é grande e ele tem, irmãos, o universo, o mundo na palma das suas mãos. Então, se você acha que o seu problema é pequeno, se você acha que o seu problema é pequeno para ser resolvido, Deus ele tem todo o poder para resolver aquilo que aos seus olhos parece ser impossível. Amém? Amado Deus, Pai querido, Senhor, como é bom contemplarmos, Pai, a sua grandiosidade, o seu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor se faça presente neste lugar, na vida desse irmão, dessa irmã, Pai. Aonde eles estiverem agora, Pai, seja no trabalho, seja nas suas casas, Senhor. Pai, dá vigor ao coração desse irmão, dessa irmã. Coloca, Pai, fé, coloca esperança para que possamos, Pai, contemplar o quão o Senhor é grande na nossa vida, Pai. Pai, muitas vezes achamos que os nossos problemas são maiores do que nós mesmos e realmente podem ser, Senhor, mas nada é maior do que o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode entrar, Pai, e mudar qualquer quadro, Pai, que aos nossos olhos, aos olhos humanos parecem impossíveis. O Senhor pode entrar, Pai, e fazer a grande diferença, Pai. Senhor, continue derramando as suas bênçãos, Pai, no meio do irmão, dessa irmã que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e desde já nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.